Chegou, moçada, a parte mais importante da genética, né? Análise de genealogias. Como é que a gente vai interpretar genealogias exatamente para poder analisar, principalmente, se uma determinada característica na genealogia ela é dominante ou ela é recessiva. Minha sugestão é: levante hipóteses, trabalhe como um cientista, levante palpites e teste as suas hipóteses. Se a hipótese for falsa, descarte. Se a hipótese for viável, mantenha ela como viável. Daí, por exemplo, né? Era uma vez uma genealogia desse jeito. E aí, moçada, pergunto lá para vocês: será que a característica pintada em preto, ela é dominante ou ela é recessiva? E Landim, não sei. Chute, levante palpites. Palpite número 1, vou chutar que a característica preta, ela é excessiva. Azinhazinho. Azinhazinho. Então a característica branca, ela é dominante. Azão alguma coisa, azão alguma coisa? Bastaria imaginar que azinhazinho mandou azinho para cá, que nesse caso tem que ter vindo um azinho da mãe, outro azinho do pai, e nesse caso o pai seria heterozigoto. Ou seja, se você vai lá e coloca como sendo a característica em preto recessivo, beleza, é viável. Vou pegar o mesmo heredograma. Vou levantar agora uma outra hipótese. Será que, por exemplo, faria sentido dizer que a característica em preto ela é dominante? Verificando se a característica em preto ela poderia ser dominante. Ora, se ela for dominante, quer dizer que esse indivíduo aqui ele é azão alguma coisa, esse indivíduo aqui é azão alguma coisa, esse aqui azinhazinho, esse aqui azinhazinho. Bastaria, por exemplo, imaginar que se esse aqui é azinhazinho, veio nesse caso um azinho do pai, um azinho da mãe, beleza? Bastaria imaginar que esse cara sendo azinhazinho, obrigatoriamente manda um azinho para cá, ou seja, pode ser dominante. Em outras palavras, se pode ser excessivo ou pode ser dominante, conclusão que eu tiro: nenhuma. Em outras palavras, toda vez que você estiver fazendo uma questão e lá na genealogia pai e mãe tiverem cores diferentes, nem adianta se estressar. Você não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma. Pai branco, mãe preta. Ou o contrário, pai preto, mãe branca, pode ser excessivo, pode ser dominante. Você não consegue chegar a conclusão nenhuma. Daí, fuja desses cruzamentos. Você está vendo lá a genealogia. Pais de cores diferentes. Pai branco, mãe preta. Pai preto, mãe branca. Ignore. Você não vai conseguir chegar a nenhuma conclusão nesse caso. Entretanto, pegando lá outra possibilidade. Era uma vez um cruzamento desse jeito. Será que a característica em preto ela é dominante ou ela é recessiva? Levante hipóteses. Landim, eu acho que a característica preta é dominante. Se ela é dominante, quer dizer que esse cara é azão alguma coisa e os pais são recessivos. Azinhazinho, azinhazinho. Eu já notei um negócio estranho. Azinhazinho só pode mandar azinho. Azinhazinho só pode mandar azinho. De onde é que esse azão poderia ter vindo? Gente, isso aqui é impossível. O que quer dizer que hipótese descartada. Não tem perigo de ser dominante. Daí, vou pegar mesma genealogia e vou agora analisar outra possibilidade. Será que faz sentido esse alelo que causa lá essa característica preta? Será que faz sentido dizer que ele é excessivo? Se ele for excessivo, o preto é azinhazinho, o branco é azão alguma coisa. Ora, poderia vir o azinho de cá e esse aqui ser heterozigoto. Poderia vir o azinho de cá e esse aqui ser heterozigoto. É viável? É viável. O que quer dizer? Que dominante não pode ser, quer dizer que a característica é recessiva. Costuma-se apelidar esse tipo de cruzamento chave. No sentido, moçada, que é aquele cruzamento que você olha para ele e você sabe se a característica ela é excessiva ou dominante. Primeira coisa que você vai pegar quando você vê um determinado heredograma, muito simples. Pais de uma cor tendo filhos de cor diferente. Por quê? Dois excessivos não podem ter um filho dominante. Azinhazinho somando azinho, azinhazinho somando azinho.
De onde é que o azão iria vir? Do vizinho? Não, não podemos contar com essa possibilidade. Entretanto, dois dominantes podem ter um filho recessivo. Se você imagina que o recessivo azinho, azinho, vem azinho do pai, azinho da mãe, e os pais são heterozigotos. Daí, primeira coisa que você procura, pais de uma cor, tendo filhos de cor diferente. Tanto é que poderia funcionar também desse jeito. Será que a característica em preto, ela é dominante? Ou será que ela é recessiva? Ora, moçada, analisando com vocês, dois excessivos não podem ter um dominante. Entretanto, dois dominantes podem ter um recessivo. Deixa eu mudar aqui a letra, só para não confundir lá com a situação anterior. Dois dominantes podem ter um recessivo. Basta imaginar que veio Bzinho da mãe, que veio Bzinho do pai. Então, sempre o que você vai procurar, toda vez, um cruzamento-chave. Pais brancos com filho preto, pais pretos com filho branco. Se eu tiver filhos de pais de cor diferente, pai branco, mãe preta ou o contrário, eu não tenho como tirar minha dúvida. A não ser em heredogramas muito grandes. Daí, era uma vez, moçada, um heredograma aqui para a gente estar analisando com vocês. Lá vamos nós. Um heredogramazinho aqui para a gente poder pensar um pouquinho em algumas coisas. Pronto, tá bom? Acho que tá bom. Será, moçada, que a característica que está descrita aí no quadro, ela é dominante ou recessiva? Primeira coisa que você vai procurar quando você vê um heredograma desses, pais de uma cor, tendo filhos de cor diferente. Pais de cor diferente, não me ajudam? Pais de cor diferente, não me ajudam? Pais de cor diferente, não me ajudam. Nem tenho para onde começar. Eu teria que procurar sempre pais de uma cor, tendo filho de cor diferente. Pais de uma cor, tendo filho de cor diferente. Claro, né? Que se eu tiver, por exemplo, aqui, pais que apresentam a mesma cor, também não vai me ajudar. E aí, Landim, nesse caso não dá para saber, né? Não, certeza não dá para saber. Não dá para eu ter certeza, né? Porque não tem cruzamento-chave. Não tem dois brancos dando um preto, nem dois pretos dando um branco. Daí o que você vai fazer? Levante hipóteses. Teste as suas hipóteses. Verifique a viabilidade delas. Alguém diz assim, ô Landim, a maioria das doenças genéticas é excessiva, né? Então eu vou supor que isso aqui é excessivo, azinho. Ora, se isso aqui é excessivo, azinho, esse cara aqui é dominante, azão alguma coisa. Então esse aqui é dominante, azão alguma coisa, dominante, azão alguma coisa, recessivo, azinho, recessivo, azinho. Entretanto, se aqui tem um filho azinho, veio um azinho da mãe, veio o azinho do pai, e eu começo a filosofar. Gente, doenças genéticas, elas são raras. Por definição, uma doença é a fuga da normalidade. Então ela é rara. Se todo mundo tivesse 6 dedos, pessoas com 5 dedos seriam consideradas anormais. Mas como a maioria das pessoas tem 5 dedos, quem tem 6 dedos, polidactilia, pode ser considerado como uma anomalia nesse caso. Né? Ou seja, né, você tem lá que doença, por definição, é rara. Então, doença, por definição, é uma situação rara. Por que eu estou preocupado com isso? Porque, gente, era uma vez uma pessoa doente, né? Ela estava, por exemplo, lá numa festa, numa balada, tinha 300 caras para ela se agarrar na balada. Ela foi lá e se agarrou com um cara, né? Foi lá, se apaixonou, começou a namorar, casou para descobrir no futuro que ele tinha o mesmo gene recessivo que ela tinha, que ele era heterozigoto para a mesma doença que ela tinha. Caramba, moçada, que coincidência. Porque essa doença, ela é rara. Ela estava lá na festa, podia se agarrar com 300 caras diferentes, mas ela foi logo se engraçar com um cara que tem o gene recessivo para a mesma doença que ela tem. Ó, considerando que é um gene raro, a probabilidade disso acontecer é pequena. Mas alguém vai lá e diz, ô Landim, coincidências acontecem. É verdade, né? Coincidências acontecem, né? Não subestime lá o poder do amor, né? Então, nessa brincadeira, de vários caras que ela tinha para se agarrar, por coincidência, ela pegou justo alguém heterozigoto para o mesmo gene dela e teve um filho doente.
Entretanto, esse filho vai lá, cresce, fica adulto, vai lá para uma festa, né? Vai lá, encontra a menina, se apaixona, casa e tem um filho doente. Tem que ter vindo azinho do pai, azinho da mãe, só para descobrir que ele casou com a mulher heterozigota, pro mesmo gene dele, a mesma coincidência que aconteceu com a mãe, de estar na balada, pegar alguém que tem o mesmo gene recessivo dela, aconteceu com um filho, vai lá e casa com alguém que tem o mesmo gene recessivo dela. Caralho, que coincidência, alguém briga comigo. Coincidências acontecem, beleza. A filha doente foi lá, nesse caso, outra festa, alguns anos depois, claro, vai lá, começa a ficar com um cara, namora a casa e tem um filho doente, azinho da mãe, azinho do pai, para descobrir que o pai lá, que o marido dela, também tem o mesmo gene para a doença que ela tem. Ô moçada, que porra de gene raro é esse? Que todo mundo tem? Que porra de família é essa? Onde todo mundo que é doente casa com alguém heterozigoto pro mesmo gene? Todo mundo que é doente casa com alguém heterozigoto pro mesmo gene? Todo mundo que é doente casa com alguém heterozigoto pro mesmo gene? Será que dá para entender que uma coincidência eu aceito? Mais de duas? 3 coincidências? É impossível, partindo do pressuposto que o gene é raro, né? Que porra de família é essa? Que todo mundo que casa, que é doente, casa com alguém heterozigoto. A única possibilidade, né? É que o pessoal dessa família é ensinado desde pequeno para chegar na balada e sair perguntando para todo mundo: você é heterozigoto pro gene da doença que eu tenho? Ah, é? Lasca o chupão na boca da pessoa. É a única possibilidade. Tirando isso, é impossível tantas coincidências. Ou seja, para admitir que o gene para essa condição é recessivo, só se eu admitisse a improvável coincidência de que 3 pessoas doentes, quando foram conhecer os seus respectivos namorados, namoradas, aleatoriamente, casaram com pessoas heterozigotas para o mesmo gene. Uma coincidência que eu não consigo admitir. Será que não tem uma maneira menos mirabolante de explicar isso aí, que exige tantas coincidências? Ora, que tal imaginar que o alelo para a doença, ele é dominante? Ora, se você imaginar que o alelo para a doença em questão, ele é dominante, será que isso vai mudar alguma coisa? Esse gene aqui, moçada, que determina lá a doença, é dominante. Isso quer dizer que, sendo dominante, basta um gene que seja doente. Toda vez que a mãe manda o gene azão para o filho é doente. Não me interessa o que a mãe mande. Se o pai manda o azão para a filha, ela é doente. Não interessa o que o pai manda. Se a mãe manda o azão para o filho, ele é doente. Notem bem que, se eu admito que o alelo é dominante, eu não preciso de nenhuma coincidência mágica, de nenhuma coincidência mirabolante, de toda vez que a pessoa é doente, casar com alguém heterozigoto para o mesmo gene. Nota que, se eu imagino nesse caso que o gene é dominante, a explicação ela é muito mais fácil. Simplesmente, o alelo sendo dominante, ele passa direto. Por isso que eu estava comentando que não interessa o que a mãe manda. O pai manda para a filha ser doente. Não que interessa que o pai manda. A mãe manda para o filho ser doente. Sem exigir nenhuma coincidência. Poderia ser excessivo? Poderia. Só se eu admitisse aquelas coincidências, várias coincidências. É mais provável que seja dominante. Provavelmente, nesse caso, dominante. Alguém briga comigo. Landim, muito complicado de analisar desse jeito. Muito complicado? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma série de dicas, onde você vai se basear nelas para poder saber se uma característica ela é recessiva ou se ela é dominante. Aliás, sem eufemismos, se eu fosse você, eu decoraria o esquema que eu vou colocar agora. Isso aqui é mega bacana para fazer questões desse tipo, para tirar a dúvida de característica excessiva ou característica é dominante. Então, analisando se uma determinada característica ela será recessiva ou ela será dominante. Lá vamos nós. Número 1. Na característica excessiva, eu posso ter um filho afetado com ambos os pais saudáveis. Pode notar que numa característica recessiva, eu tenho um filho doente com os 2 pais normais, que nem eu tinha descrito aqui, que é excessivo.
recessivo, um filho doente com os dois pais normais. Característica, moçada, recessiva, ela pode pular gerações. Até utilizamos, gente, para vocês um nome para isso. Atavismo é quando eu tenho uma característica herdada de um ancestral meu que não é meu ancestral imediato, que não é nem meu pai, nem minha mãe. Então pode notar que esse moleque, ele é doente, o pai dele não é doente, a mãe dele não é doente. O que quer dizer que o gene da doença deve ter vindo lá do avô, bisavô, tataravô. Notem que pula gerações. Nessa geração não tem ninguém doente, nessa geração tem alguém doente. Se uma característica dominante, um filho afetado, sempre tem, pelo menos um dos pais afetado. Pode ser os dois, mas pelo menos um dos pais tem que ser afetado. Pode notar, por exemplo, que nessa característica, que ela é dominante, esse moleque é doente, a mãe dele é doente, essa menina é doente, o pai dela é doente, esse moleque, ele é doente, a mãe dele é doente. Pode notar que nesse caso, todo mundo que é doente tem um dos pais doentes, todo mundo que é doente tem um dos pais doentes, todo mundo que é doente tem um dos pais doentes. Segundo aspecto, uma característica dominante, ela não pula gerações. Tem gente doente em todas as gerações. Pode notar que tem gente doente nessa geração, tem gente doente nessa geração, tem gente doente nessa geração, tem gente doente nessa geração. Não pula nenhuma geração dominante. E características dominantes. Um pai ou uma mãe doente, um pai ou uma mãe afetado, eu espero que tenha metade dos filhos afetados. Isso aqui não é obrigatório de acontecer, mas é o que eu espero que aconteça. Ele deve ter metade dos filhos afetados. Agora, por que você tem que é desse jeito, metade dos filhos afetados? Porque pensa comigo, né? Imagine, por exemplo, que essa mulher aqui ela é doente, mas teve um filho normal, azinho. Ora, a doença é dominante, então normal é recessivo. Quer dizer que veio um azinho do pai e veio um azinho da mãe. Então a mãe é heterozigota. Se a mãe é heterozigota, ela pode mandar o gene azão ou o gene azinho. Se ela mandar o gene azinho para os filhos não vão ficar doentes. Se ela mandar o gene azão, os filhos vão ficar doentes. Sendo que você tem 50% de chances de mandar o gene azinho para os filhos serem normais. E tem 50% de chances de mandar o gene azão para os filhos serem doentes, serem afetados. Ou seja, toda vez que eu tiver uma característica dominante, um pai ou uma mãe doente, ele deve ser heterozigoto. Se ele mandar um gene normal, o filho é normal. Se ele mandar o gene da doença, o filho deve ter a doença. 50% de chances de mandar o azão, 50% dos filhos doentes. 50% de chances de mandar o azinho, 50% dos filhos normais. Percebam bem, por favor, nesse caso, que essa mulher doente, ela teve 1, 2, 3, 4 filhos. Um doente, 2 doentes. 2 de 4, 50%. Esse cara é doente. Ele teve 2 filhos, 1, 2, um doente, 50%. Essa mulher é doente, teve 2 filhos, 1, 2, um doente, 50%. Então, desses 4 filhos, 2 doentes. Desses 2 filhos, 1 doente. Desses 2 filhos, 1 doente. Só não é obrigatório isso acontecer, porque tudo isso é probabilidade. E probabilidade não é certeza. Então, eu espero que isso aconteça, mas não é obrigado isso acontecer. Ou seja, deve ter 50% dos filhos afetados. Pode ser que fure, mas é o que eu espero que aconteça. Daí, para você responder a questão na genealogia, se a característica que você está analisando, ela é recessiva ou ela é dominante. Recessiva, filho doente com pais normais, filho doente com pais normais, pula gerações. Primeira geração não tem ninguém doente, segunda tem. Dominante, filho afetado, sempre, pelo menos um dos pais afetado, não vai pular gerações, e eu espero que um pai ou uma mãe doente devam ter
metade dos filhos doentes. Volto a dizer, eu, se eu fosse vocês, se eufemismos, decoraria isso aqui para poder aplicar nas questões, saber se é uma característica na heredograma recessiva ou dominante.